Detenha-se, não continue avançando. Ouça, você não chegou aqui por acaso, não foi o algoritmo, não foi mera curiosidade. Algo mais profundo trouxe você a este momento. Algo que sua alma reconheceu antes que sua mente pudesse explicar. Se você está ouvindo estas palavras, é porque esta mensagem estava esperando por você. Hoje não falo para o barulho do mundo, mas para o seu coração. Falo como uma mãe que conhece o batimento de seus filhos, como aquela que vê as lágrimas que ninguém mais vê e ouve os suspiros que não são pronunciados em voz alta. Não venho por espetáculo nem por sensacionalismo. Falo porque o amor, quando vê o perigo se aproximar, não fica em silêncio. A Virgem Maria não levanta a voz por curiosidade humana. Ela fala quando o tempo se estreita, quando a misericórdia ainda está aberta, mas já não pode ser adiada. Suas lágrimas não são ameaça, não são castigo, são amor tentando despertar antes que seja tarde demais. Muitos acreditam que, quando o céu fica em silêncio, nada está acontecendo. Eles estão enganados. O céu se cala antes das grandes decisões da história. Se cala antes das viradas que marcam gerações. Se cala quando a humanidade está prestes a colher o que semeou em segredo durante anos. E este é o tempo em que vivemos. Um tempo em que decisões ocultas, pequenos compromissos, renúncias silenciosas e comodidades aceitas sem discernimento começam a dar frutos. Nada aparece de repente. Tudo amadurece em silêncio. Por isso, esta mensagem não nasce do medo, mas da misericórdia. Não é uma ameaça, mas um último chamado. Não busca paralisar você, mas despertá-lo. A misericórdia está batendo à porta, mas não o fará indefinidamente. Janeiro de 2026 não é simplesmente mais uma data no calendário. Não é apenas a passagem de um ano para outro. É um limiar, um ponto de cruzamento. Um momento em que muitas coisas ocultas serão reveladas e muitas consequências começarão a se manifestar com clareza. Não para destruir, mas para mostrar. Não para condenar, mas para corrigir. Não para apagar a esperança, mas para purificá-la. Permaneça aqui, não vá embora. O que vem a seguir não é para todos, mas para aqueles que têm ouvidos para ouvir e um coração disposto a responder. Agora, entremos juntos no significado profundo deste tempo que se aproxima. Janeiro de 2026 se ergue diante da humanidade como um espelho silencioso. Não anuncia nada novo, simplesmente reflete a imagem do que foi semeado ao longo dos anos. Nesse reflexo não há acaso nem surpresa, apenas consequência. Porque nada acontece de repente. As pequenas decisões repetidas em segredo acabam reivindicando seu lugar à luz. O que muitos chamarão de destino não é outra coisa senão fruto. Fruto de escolhas morais, de silêncios, aceitos, de verdades adiadas, de uma fé relegada às margens. O tempo da semeadura foi longo, o tempo da colheita se aproxima, e embora a misericórdia ainda permaneça aberta, já não pode ser confundida com demora infinita. Quando a uma pessoa é concedido muito, muito lhe é pedido. O mesmo acontece com as nações. Há terras que receberam graça, história, oportunidades e luz, mas que lentamente aprenderam a viver como se não tivessem que prestar contas. Não porque sejam piores, mas porque esqueceram o que lhes foi confiado. Por isso, este limiar não vem para destruir, mas para revelar, para mostrar o que permanece firme e o que foi construído sobre areia. E ao atravessá-lo, nem todos os lugares sentirão o peso da mesma maneira. Há corações coletivos que já estão sendo pressionados, onde o silêncio se torna insuportável
e a verdade começa a exigir voz. Lá, onde o medo governou por tempo demais, a prova se intensifica primeiro. A primeira terra sobre a qual cai este peso não aparece por manchetes nem por estratégias humanas. Aqui não se trata de política, nem de alianças, nem de análises geopolíticas. O que está em jogo são as almas. Um povo antigo, marcado por uma história profunda, criado com uma sede genuína de verdade, mas forçado a viver sob um manto constante de medo, controle e consciência reprimida. Naquele solo, a fé não desapareceu, foi empurrada para as sombras, tornou-se um sussurro, uma oração silenciosa, lágrimas contidas. Há mães que não pedem sucesso ou um futuro brilhante para seus filhos, mas simplesmente que sobrevivam. Há corações jovens que anseiam por liberdade interior, enquanto aprendem a calar para não perder tudo. Ali, crer não é um hábito, é um risco. À medida que janeiro de 2026 se aproxima, a pressão que já existe não diminuirá. Tornar-se-á mais intensa. Chegará um momento em que calar pesar mais do que falar e esconder a verdade se tornará mais perigoso do que enfrentá-la. Quando o medo se torna uma ferramenta de domínio e o orgulho se agarra ao poder, os inocentes carregam consequências que nunca escolheram. E, no entanto, mesmo ali, nada está perdido. Porque o céu não mede a força como o mundo o faz. As orações feitas em segredo, sem testemunhas ou aplausos, alcançam alturas que os discursos públicos nunca alcançam. A fé que cresce sob o solo, longe do olhar humano, torna-se mais forte, mais pura, mais resistente. Se a humildade encontrar espaço, se o coração se abrir à conversão, muito da dor que se aproxima pode ser suavizado. Nenhuma nação sofre isolada. As feridas de um ecoam em todos. O que acontece em um lugar afeta o corpo inteiro. Por isso, mesmo de longe, cada súplica sincera importa. A oração que agora brota do teu coração não é insignificante, tem peso e já está sendo ouvida. O que se manifesta nas nações não nasce primeiro nas fronteiras ou nos palácios, mas no interior do ser humano. Antes que uma terra mude seu rumo, um coração deve mudar sua direção. Deus não começa transformando estruturas, começa tocando consciências, porque os sistemas apenas refletem o que habita no íntimo daqueles que os sustentam. Por isso, este chamado não se detém em mapas ou países distantes, chega até ti, e nesse silêncio interior surgem perguntas que não buscam acusar, mas revelar. Em que momento adiaste uma obediência que sabia ser necessária? Que verdade aceitaste suavizar para não te incomodares, quando a distração ocupou o lugar que antes pertencia à oração? Há uma palavra que adormece a alma mais do que qualquer ruído. Depois, mais tarde, não agora. Essa falsa promessa convence o coração de que o tempo estará sempre disponível, de que a urgência é exagero, mas o depois não fortalece, enfraquece, não protege, atrasa. Enquanto se espera o momento perfeito, a oportunidade se dissolve. Esta mensagem não nasce do temor. É um convite, uma porta aberta. Quando o coração coloca Deus novamente no centro, a ordem interior se restabelece. Buscar primeiro o essencial traz clareza onde havia confusão, proteção onde reinava a fragilidade, graça onde antes havia apenas esforço humano. Se algo se agita dentro de ti ao ouvir estas palavras, não é ansiedade, é a consciência despertando, é o espírito reconhecendo que chegou uma hora diferente, não para fugir, mas para responder, não para temer, mas para voltar. Não se pede perfeição,
O céu não observa com uma balança de exigências impossíveis, mas com um olhar que busca a verdade. O que se espera nesta hora não é uma resposta impecável, mas um coração humilde, disposto a reconhecer sua necessidade. A sinceridade pesa mais do que qualquer aparência, e a humildade abre portas que o esforço humano jamais poderia forçar. Por isso, meu convite não se dirige ao amanhã, nem a um momento mais confortável. É agora. Voltar não requer grandes discursos ou gestos visíveis. Começa na oração simples, no arrependimento silencioso, na decisão interior de não continuar fugindo. Voltar é permitir que a luz entre exatamente onde mais se evitou olhar. Não subestimes o pequeno. Um ato escondido, oferecido com verdade. Tem um peso que transcende o que os olhos veem. Um perdão concedido em segredo, uma renúncia aceita sem testemunhas, uma oração nascida do cansaço. Tudo isso ressoa além do tempo. Nesta etapa, o minúsculo se torna decisivo. O silêncio ao qual você é chamado não é vazio, é espaço. É o lugar onde a voz de Deus pode ser reconhecida sem interferências. Ali, longe do barulho e da urgência artificial, fica claro o que está sendo pedido a você pessoalmente, não aos outros, não ao mundo, a você. Junto com o chamado, permanece a promessa. A orientação não se retira quando o coração responde. A revelação não se apaga quando alguém decide voltar. Pelo contrário, torna-se mais precisa. A luz se ajusta ao passo de quem caminha com honestidade. E o caminho, embora exigente, deixa de ser incerto. O aviso não cessa porque o amor não desistiu. Enquanto houver uma possibilidade de retorno, a voz continua chamando, não para apontar culpados, mas para despertar consciências. Ainda há tempo, e é por isso que os nomes começam a ser pronunciados. Não se trata de condenação nem de comparação. Estas terras não são expostas para humilhá-las, mas para convidá-las a lembrar. A porta da misericórdia permanece aberta, mas não ficará assim para sempre. 3 nações a mais são colocadas sob esta luz, não como sentença, mas como um último gesto de amor que chama antes que o silêncio se feche novamente. A França carrega uma memória profunda, escrita com nomes de santos, com gerações que ofereceram fé, sacrifício e coragem silenciosa. Durante séculos, seu solo sustentou uma chama que iluminou além de suas fronteiras. Mas essa memória, hoje, parece distante, não extinta, mas relegada. A fé foi empurrada para fora da vida pública, como se pertencesse apenas ao passado. A verdade deixou de ser firme e passou a ser tratada como opinião variável. A santidade, antes admirada, começou a ser apontada como intolerância. No meio desse deslocamento, uma ferida se abriu com especial força entre os jovens. Muitos caminham com palavras fortes, mas com o interior vazio. Buscam identidade em causas que prometem sentido imediato, mas que não conseguem sustentar o peso da alma. Há liberdade exterior, mas uma inquietação constante que não encontra repouso. Quando janeiro de 2026 se aproximar, essa falta de raízes não poderá mais ser escondida. Não virá como um colapso, barulhento, mas como uma revelação silenciosa. A ausência de sentido se tornará evidente, não por destruição, mas por cansaço interior, por uma perda gradual de propósito que deixa o coração sem direção. Ainda assim, a porta não está fechada. O chamado não é a uma nostalgia vazia, nem a uma repetição de formas, mas a um retorno vivo, a reencontrar uma fé que respira, que transforma, que volta a ocupar o centro. Porque quando uma nação se lembra de quem é,
Mesmo o que parecia esgotado pode renascer. O Reino Unido também carrega uma herança que não pode ser negada. Houve um tempo em que a palavra habitava os lares, em que a fé moldava consciências e enviava homens e mulheres além de suas costas para anunciar esperança. A Escritura não era símbolo cultural, mas fundamento vivo. Aquela luz não nasceu do poder, mas da convicção interior. Hoje, essa herança persiste mais como lembrança do que como força. A fé permanece na memória coletiva, mas perdeu seu lugar no coração cotidiano. Muitos templos continuam de pé, mas vazios. As palavras sagradas ainda são pronunciadas, mas já não guiam decisões. O pecado foi redefinido para não exigir arrependimento, e o conforto ocupou o lugar que antes pertencia à dependência de Deus. Esta aparente estabilidade é frágil. Sob a superfície do bem-estar, acumula-se uma inquietação silenciosa. À medida que se aproximar janeiro de 2026, essa fragilidade começará a se mostrar com maior clareza. Não como ruína visível, mas como uma desorientação crescente. Ansiedade que não encontra causa, confusão que não se dissipa, perda de rumo mesmo em meio à abundância. E, no entanto, nem tudo está esgotado. Basta uma geração que volte a inclinar o coração com humildade para que o esquecido desperte. Quando a confiança humana cede espaço à dependência verdadeira, o que parecia extinto pode ser restaurado. Não por força, mas por retorno. Não por nostalgia, mas por obediência sincera. A Austrália aparece aos olhos como uma terra repleta de dons visíveis, abundância, estabilidade, beleza natural e uma paz que muitos anseiam. Recebeu muito, e precisamente por isso seu maior risco não veio da escassez, mas do conforto. Quando tudo parece estar assegurado, o coração aprende lentamente a confiar apenas em si mesmo. Com o passar do tempo, a autossuficiência foi ocupando o lugar da oração. A necessidade de Deus deixou de ser urgente. A verdade moral começou a ser moldada segundo preferências pessoais, não por convicção profunda, mas para evitar desconforto. O que antes orientava, agora se adapta. E sem notar, a fortaleza interior foi enfraquecendo. Esta aparente solidez não é invulnerável. À medida que se aproximar janeiro de 2026, certos movimentos quebrarão a calma exterior. Não para arrasar, mas para despertar. Os abalos não chegarão como castigo, mas como lembrete. Quando as seguranças humanas tremem, o coração lembra de onde provém sua verdadeira estabilidade. O propósito não é destruir o que foi edificado, mas revelar sobre qual fundamento descansa. Onde a humildade se adianta, o sofrimento pode ser evitado. Onde o coração reconhece sua dependência antes da queda, a correção se torna suave. Ainda há tempo para se inclinar sem ser quebrado, para voltar sem ser forçado. Nessa terra abençoada, o chamado é claro e silencioso ao mesmo tempo. Lembrar a fonte antes que a seca interior se torne evidente, porque quando a abundância se une à humildade, torna-se proteção. Mas quando se separa, mesmo o que parece firme pode começar a rachar. Os nomes que foram pronunciados não o foram por superioridade nem por comparação. Foram chamados porque receberam muito: história, fé, oportunidades, liberdade, abundância. E onde o dom é grande, a responsabilidade também o é. Este princípio não aponta culpados, revela uma verdade que alcança a todos. Nenhum povo fica de fora. Nenhum coração está isento. A resposta que se espera não nasce do medo nem da indignação. Não é tempo de acusar nem de apontar de longe. O caminho correto começa de joelhos,
não com o dedo levantado. A oração abre o que o julgamento fecha. A humildade cura o que a condenação endurece. Quando uma nação se inclina, não o faz sozinha. Falo através de pessoas que decidem regressar em silêncio. Por isso, o destino coletivo não se corrige primeiro nas praças públicas, mas no interior de cada consciência. A conversão pessoal é a chave que desbloqueia a cura comum. Onde um coração reconhece a sua necessidade, algo começa a mudar para além do visível. O pequeno, quando é verdadeiro, tem alcance nacional, e o que parece individual, quando é sincero, torna-se decisivo. O facto de ainda estares aqui não é menor. Permanecer quando outros se retiram já é uma resposta. Ouvir até ao fim revela uma disposição interior que o céu reconhece, porque quando a verdade se torna visível, a neutralidade deixa de existir. Não decidir também é uma decisão, e o tempo em que isso podia passar despercebido está a terminar. Existe um padrão que se repete quando o coração começa a afastar-se sem o notar. Primeiro, a oração torna-se opcional, algo que se ajusta conforme o humor ou a agenda. Depois, a obediência é negociada, adaptada, adiada. Mais tarde, a verdade começa a incomodar e procura-se suavizá-la. Finalmente, Deus parece distante, não porque se tenha ido, mas porque foi lentamente substituído. Janeiro de 2026 não chega como ameaça, mas como reflexo. Devolve exatamente o que foi semeado. Onde houve humildade, surgirá proteção. Onde o arrependimento foi real, haverá clareza. Mas onde reinou o orgulho, aparecerá a confusão. E onde o conforto ocupou o lugar de Deus, a estabilidade começará a tremer. Esse tremor não é destruição, é misericórdia em movimento. É o que não pode ser sustentado sendo removido para que o verdadeiro permaneça. Deus não sacode para perder, mas para resgatar. Falo para salvar aquilo que, de outro modo, se desmoronaria em silêncio. Por isso a urgência se intensifica, não para semear pânico, mas para chamar a uma resposta consciente. O que vem não surpreende o céu, mas espera uma decisão do coração humano. E essa decisão agora já não pode ser adiada. Não subestimes o peso de um único coração quando é verdadeiro. O céu não se move por multidões distraídas, mas por uma sinceridade que não se divide. Uma alma que se entrega sem reservas possui uma autoridade que não depende de números nem de reconhecimento. Onde o mundo vê insignificância, Deus vê força concentrada. A resposta divina não se ativa por ruído nem por exibição, mas por autenticidade. Quando um coração se apresenta sem máscaras, o céu escuta. E muitas vezes, o que muda o curso do visível nasce de gestos que ninguém aplaude. O arrependimento silencioso que corrige o rumo. O perdão concedido quando o orgulho exige o contrário. A obediência aceita sem compreender tudo. O sacrifício escondido que só Deus conhece. Estas decisões não parecem heróicas, mas são decisivas, porque a verdadeira batalha não se trava em cenários grandiosos, mas na intimidade do cotidiano. Cada escolha diária inclina a balança. Cada ato fiel enfraquece o que se opõe à luz. Cada renúncia feita por amor abre espaço a uma graça maior. O combate espiritual nem sempre é percebido como tal. Às vezes apresenta-se como cansaço, como tentação de render-se, como desejo de adiar o correto. Mas é precisamente ali onde se define o futuro. Não nos grandes discursos, mas na constância humilde. Uma alma fiel sustenta mais do que imagina. E quando permanece firme, mesmo em silêncio, o céu age com poder. Vivemos rodeados de vozes. Algumas prometem paz imediata,
Outras oferecem atalhos. Muitas reclamam verdade, mas poucas conduzem a vida. No meio desse ruído, seguir a Deus nunca foi um ato passivo. Exige movimento interior, exige mudar de direção quando a consciência é confrontada. Não basta concordar, é necessário caminhar em consequência. Por isso, o discernimento torna-se indispensável. Não nasce de impulsos rápidos, nem de emoções intensas, mas de um olhar honesto para dentro. A oração constante, o silêncio aceito e a revisão sincera das próprias concessões afinam o ouvido da alma. Ali se reconhece quando se cedeu demais e quando é tempo de voltar à verdade sem desculpas. O cansaço que muitos sentem não é ignorado, é real, é profundo, mas o verdadeiro descanso não consiste em fugir nem em desconectar-se, mas em realinhar-se. Quando o coração recupera seu centro, a fadiga perde poder. Descansar é voltar à ordem interior, onde Deus ocupa seu lugar e o peso se redistribui. Neste caminho, a resistência não é sinal de erro, é confirmação de importância. Tudo o que ameaça a escuridão encontra oposição. Por isso, a obediência silenciosa tem uma força que o ruído não pode igualar. O fiel, vivido sem aplausos, enfraquece o que parece invencível. Ninguém foi chamado a caminhar sozinho. A fé se fortalece em comunhão. Buscar uma comunidade que eleve, que corrija com amor e que sustente na verdade é parte da preparação. Assim, passo a passo, o discernimento amadurece. Não por teorias, mas por uma vida ancorada na oração, no silêncio e na obediência constante. Permanecer desperto já não pode ser um impulso passageiro. Nesta hora, a vigilância se converte em uma decisão consciente, sustentada, assumida com responsabilidade. Não se trata de emoção momentânea, nem de entusiasmo breve, mas de uma escolha clara que ordena a vida. Quem decide permanecer atento, aceita que já não pode viver distraído como antes. O compromisso que se pede não nasce do sentimento, mas da vontade. É escolher cada dia não ceder ao adormecimento, não voltar ao cômodo quando a verdade exige firmeza. Permanecer é um ato interior que se renova, uma postura da alma que diz sim mesmo quando não há sinais visíveis. Por isso, o convite é para continuar aqui, para não se retirar quando a mensagem incomoda ou quando o silêncio exige profundidade. Manter-se alerta não é ansiedade, é fidelidade. E essa fidelidade se expressa também em gestos concretos que declaram uma prioridade. Permanecer unido a este espaço é mais que um hábito. É uma confissão silenciosa de que se escolhe a consciência acima da distração, a verdade acima do conforto, a fé acima da postergação. Quem toma esta decisão não o faz em vão. O que começou a se revelar não se deterá. Haverá mais luz para quem permanece, mais clareza para quem não retrocede, mais direção para quem aceita caminhar sem voltar atrás. Continuar atento é abrir-se ao que ainda deve ser mostrado. E nesse permanecer, o coração se prepara para receber o que vem. Não durma, permaneça desperto. Este chamado volta a ressoar porque o tempo é precioso e não deve ser desperdiçado. A misericórdia continua aberta, a porta ainda não se fechou, mas não permanecerá assim indefinidamente. Cada momento que passa é uma oportunidade que se oferece e uma resposta que se espera. O céu não pressiona, mas também não se detém. O que você faz com estas palavras não é indiferente. Sua resposta não se limita ao pessoal, embora comece ali. Um coração que decide permanecer fiel influencia mais do que imagina. A conversão silenciosa, a oração perseverante, a obediência assumida no cotidiano
geram ondas que alcançam além do visível, além das fronteiras, além do tempo imediato. Por isso, o convite final não é para temer, mas para escolher. Escolher a fidelidade hoje, não amanhã. Escolher permanecer firme quando seria mais fácil distrair-se. Escolher responder quando o mundo convida a ignorar. Cada sim oferecido com verdade tem um peso eterno. Fique, responda, permaneça atento, porque ficar quando outros se vão e responder quando outros se calam não é um gesto pequeno. É uma decisão que transcende esta hora, e aquilo que se vive com fidelidade no tempo encontra sua plenitude na eternidade.